Fala turma, tudo certo? Pessoal, então vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos sobre métodos de necessidade de calagem. E lembrando o seguinte, né, a nossa série já passou por 2 vídeos, pegamos aí o método da saturação por bases e o método da neutralização do alumínio e elevação do cálcio e magnésio. Hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos com o método do que a gente está chamando aqui de algoritmo de Guarsoni, Alvarez e Camilo 2007. Beleza? Turma, na descrição do vídeo tem um índice, tá? Se vocês quiserem pular para a parte que lhes interessa. O vídeo vai estar dividido em introdução ao vídeo, introdução ao método. Depois a gente vai apresentar aqui um exemplo, né, de como utilizar esse método. E por último, como utilizar o método lá no Calagem App. Então lá no final do vídeo a gente vai mostrar como utilizar este método lá no Calagem App. Pessoal, então, o método que a gente tem nomeado aqui como algoritmo de Guarsoni, Alvarez e Camilo, ele funciona como um processo de passo a passo, tá? É um processo de tomada de decisão, onde a gente vai fazer a comparação de alguns valores que a gente vai obter aqui, e ao final a gente vai obter aí a necessidade de calagem para determinada cultura, para determinado solo, aí, segundo as características do mesmo, tá? Bom, de onde surgiu essa ideia, né, do algoritmo? Surgiu pela limitação dos dois métodos que a gente já apresentou aqui. Então, o método da saturação por bases, ele tem como alvo, né, a saturação por bases para as diferentes culturas. Tá? Então, quando a gente vai lá olhar no manual de adubação e calagem, a gente vai verificar que há recomendações lá de quanto que seria a porcentagem ideal lá de saturação por bases para aquela determinada cultura. Porém, pode acontecer, tá, dessa recomendação ou desse valor que a gente obtém ali da saturação por base não ser suficiente para suprir a demanda em cálcio e magnésio para a cultura. E aí a literatura relata isso principalmente para solos com CTC muito baixa. E aí essa CTC, quer ver, se eu não me engano, os valores lá eles vão estar, que estão sendo relatados, né, com relação a essa limitação, são de solos com CTC menor que 4 centimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Na descrição do vídeo a gente vai deixar aqui as referências. Bom, o segundo método, né, o método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio mais magnésio, ele tem a limitação de elevar muito o valor, né, em alguns momentos ele vai acabar elevando muito o valor de necessidade de calagem. Bom, então se por um lado a gente pode colocar pouco, por outro lado a gente pode colocar muito, então com base nisso os pesquisadores pensaram, bom, será que a gente poderia fazer um processo de tomada de decisão garantindo o suprimento adequado de cálcio mais magnésio e também evitar a supercalagem, evitar o excesso de corretivo de acidez sendo aplicado no solo? Então foi com base nessa ideia, tá? Então o método ele consiste aí no passo a passo para a tomada de decisão. Como eu disse, tem algumas publicações com relação ao assunto. Nessas publicações existem diferentes algoritmos e lendo elas a gente escolheu ali um dos algoritmos que foi indicado, tá? Foi na publicação do jornal Informações Agronômicas. Esse jornal ele falava, né, melhor dizendo, o texto falava principalmente sobre café lá, tá? E aí chega um momento lá que ele mostra, né, ele mostra a tomada de decisão para a necessidade de calagem, tá? E inclusive aí ele menciona, tá, o artigo de 2007, beleza? Então foi com base nessa publicação. A gente vai deixar, como eu disse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Bom, como que funciona esse processo de tomada de decisão? O primeiro passo, pessoal, é calcular a necessidade de calagem pelos dois métodos. Então você vai calcular a necessidade de calagem pelo método da saturação por bases e pela elevação melhor dizendo, pela neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio mais magnésio. Tá? Eu vou deixar aqui um card onde vocês podem acessar o vídeo que eu já falei sobre esses dois cálculos. Com base nesses dois valores, vocês vão escolher o menor valor deles. Tá? Então escolhe o menor valor e passa para o segundo passo. No segundo passo é feita uma comparação desse valor escolhido com a necessidade da cultura em cálcio mais magnésio. Tá? Então a gente vai pegar o X, lembra do X? A gente falou lá dele lá no método da neutralização do alumínio e elevação do cálcio mais magnésio. E vai subtrair dele o cálcio mais magnésio já presente no solo. Tá? Então a gente vai obter um outro valor e a gente vai fazer o comparativo do valor escolhido no passo 1 com essa necessidade de cálcio mais magnésio. Ok? Bom, se for menor, se por acaso o valor escolhido no passo 1 ele for menor do que a necessidade aqui de cálcio mais magnésio, então a gente vai optar pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio mais magnésio. Ok? Se ele for maior, tá? Então esse valor lá que você escolheu no passo 1, ele é ainda a dose a ser escolhida aqui no passo 2. Bom, passo 3. Lá no passo 3 a gente vai fazer um comparativo agora com a CTC e a pH7. Por quê? Seguinte, lá no passo 2 é como se a gente tivesse definido o valor mínimo ou garantindo o mínimo que deve ser aplicado ao solo, que é o quê? A quantidade de cálcio mais magnésio para a gente poder suprir a demanda da cultura. Já aqui no terceiro passo, a gente vai fazer o comparativo com o máximo que a gente poderia aplicar, que seria a CTC e a pH7. Tá? Então está limitado entre esses dois pontos.
a necessidade de cálcio mais magnésio, e a CTC a pH 7. Então a gente vai pegar o valor escolhido do passo 2 e vai comparar com a CTC a pH 7. Bom, se o valor escolhido do passo 2 ele for menor que a CTC a pH 7, então esse valor lá, né, do passo 2 ele vai ser escolhido aí como a necessidade de calagem. Mas se ele for maior, a necessidade de calagem vai ser o valor de CTC a pH 7, que inicialmente estaria em centimol de carga por decímetro cúbico, e a gente vai expressar ela, né, expressar esse valor em toneladas por hectare. Beleza? Então bem simples, bem tranquilo. Bom, lá no Calagem App, a gente tem esse método, tá? Ele está lá no, é o nosso quarto método aqui da nossa lista, então é só clicar nele. Lá ele vai pedir os dados do solo, os dados da cultura, e vai fazer o cálculo, tá? Faz o cálculo para você, vai gerar a recomendação, tudo certinho. A gente vai fazer a demonstração aqui no final do vídeo, tá? Bom, na prática, então coloquei aqui alguns dados de um solo fictício. Eu acredito que isso aqui a gente não tinha separado de nenhuma análise de solo. A gente simulou aqui alguns dados. Estamos colocando aqui para a cultura da bananeira. O V2, né, a saturação por base requerida para ela é de 70%. A saturação por alumínio tolerada pela cultura, isso aqui foi tabelado no manual de Minas Gerais, é de 10%. E o X, que é a necessidade da cultura em cálcio mais magnésio, tem um valor de 3 centimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Então, com base nesses valores aqui, a gente faz o cálculo da saturação por base e da neutralização por alumínio e elevação do cálcio mais magnésio. Mais uma vez, só dá uma olhada aí no card ou no índice, eu devo deixar aí o link para os vídeos, beleza? E daí a gente faz esses cálculos. Bom, vamos obter os valores, tá, do passo 1. Então a gente vai obter os valores aí da saturação por alumínio e elevação do saturação por bases, da neutralização por alumínio e elevação dos teores de cálcio mais magnésio. Bom, com esses dois valores a gente vai escolher o quê? Vai escolher o menor. Então a gente vai ficar aqui ó, com o valor de 2,65, beleza? Bom, passamos para o próximo passo, passo 2, onde a gente vai fazer a comparação. Bom, passo 1, a gente escolheu o valor de 2,65. E a necessidade, né, nesse momento aqui, ó, com esses valores, né, de cálcio mais magnésio que o solo já tem, a necessidade de cálcio mais magnésio da cultura é de 1,89. Tá? Então a gente faz esse comparativo. 2,65, ele é menor do que 1,89? Não, ele é maior. Então se ele é maior, a gente fica com ele. Tá? Se ele fosse menor, a gente voltaria e escolheria o valor de necessidade, melhor dizendo, o valor de necessidade de calagem pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio mais magnésio. Ok? Beleza. Então agora a gente passa para o passo 3. Lá no passo 3 a gente vai fazer a comparação com a CTC a pH 7. Tá? Então, escolhemos aí no passo 2 o valor de 2,65 e a CTC a pH 7 calculada lá, tá? Ela deu 5,51. Estou tirando aqui as unidades, tá pessoal? Só para a gente fazer o comparativo do valor sem a unidade. Então 2,65. Se ele for menor que a CTC a pH 7, a gente fica com ele. Tá? Se por acaso ele for maior do que a CTC a pH 7, a gente ficaria com a CTC a pH 7 como a necessidade de calagem recomendada para esse caso aqui, tá? Da cultura, onde a gente tem aqui a cultura da bananeira, aquelas características da análise de solo. Beleza? Então, nossa decisão final é por 2,65 toneladas por hectare como necessidade de calagem. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, vou espelhar aqui meu celular para mostrar para vocês como que a gente faz o uso, né, do método lá no Calagem App. Pessoal, então, espelhando aqui o meu celular, a gente vai clicar aqui na página inicial, a gente clica em iniciar cálculos. Vamos escolher o passo 1, necessidade de calagem, e aqui a gente vai escolher o algoritmo de Basson e o Variz Camilo 2007. Bom, se caso vocês não conheçam aí os valores da cultura, os valores recomendados para a cultura, a gente tem aqui uma tabela de dados, lembrando que essa tabela aqui que a gente colocou no Calagem App, ela é do manual de Minas Gerais, então vocês podem utilizar também a tabela aí referente que tem no manual, tá, do estado de vocês. Aqui eu tenho para a bananeira a tolerância por saturação por alumínio é de 10%, o X, a necessidade de cálcio mais magnésio é de 3 centimol de carga por decímetro cúbico, e o V2 ele é de 70%, tá? A saturação por bases recomendada para a cultura. Então vamos voltar lá no nosso formulário, vamos preencher ele, 70%, saturação por alumínio de 10%, a necessidade de cálcio mais magnésio para a cultura é de 3 centimol de carga por decímetro cúbico. Bom, lá na nossa tabela, o cálcio é de 0,76, no nosso exemplo aí do vídeo, 0,76, o magnésio é de 0,35, o potássio é de 21, o sódio de 10%, o alumínio de 1 centimol por decímetro cúbico e o hidrogênio mais alumínio de 4,30. É necessário aqui também que a gente informe pelo menos um valor, que seja o de porcentagem de argila ou do fósforo remanescente. Para o exemplo, eu não falei lá no exemplo de tomada de decisão, eu não coloquei lá o fósforo remanescente. Então considera aí como 21 mg por litro, tá, pessoal? Então esse que é o valor que deve ser utilizado aí para o nosso exemplo.
E aqui a gente vai colocar o nome do cliente, posso colocar o nome, meu nome aqui, ó, Danilo Andrade. E colocar uma identificação aqui para a amostra, pode ser tipo, sei lá, o número ou o nome da cultura, vou botar bananeira. Beleza, então a gente clica aqui em calcular, aguarda o aplicativo fazer o processamento. Então ele falou aqui, ó, necessidade de calagem de 2,65 toneladas por hectare. Então ele já fez a tomada de decisão para a gente, ele passou pelos 3 passos, ok? Bom, se vocês quiserem ver também o demonstrativo de cálculo, se vocês clicarem aqui, ó, recomendação em PDF, lá embaixo, ó, a gente tem os dados informados, tá? Aqui a gente vai ter os dados informados. E aqui a gente vai ter o processo dos cálculos. O passo 1, que é a obtenção pelo método da neutralização do alumínio, tá? Passo 2, mas a decisão ele fica aqui, ó, no passo 3, tá? Então ele vai passar pela decisão 1, a decisão 2 e a decisão final, tá? E aqui ao final ele vai fazer a decisão pelos 2,65 toneladas por hectare. Aqui ele faz, tá? A gente está informando aqui também, ó, qual é o processo de tomar a decisão, né? Utilizar a menor dose calculada por qualquer um dos 2 métodos, entendeu? Então, só gerar aí a recomendação e pode compartilhar ela também, né? A gente pode clicar aqui, ó, e enviar para o nosso contato aí no WhatsApp, na rede social de sua preferência, ok? Beleza, pessoal. Então a gente se vê aí no próximo vídeo.